No programa Life for You de hoje, eu tenho a honra de receber aqui Fernando Xavier, um consultor de empresa que está fazendo história neste país e estará aqui para conversar com a gente sobre vida corporativa, sobre o que as empresas procuram, como formar um profissional de qualidade. Fernando Xavier, por favor, seja bem-vindo. Tudo bem? E vamos conversar um pouquinho, levando a informação de qualidade para essas pessoas que estão nos assistindo. Bom. E esperam ter aqui com os entrevistados que vêm aqui, a gente conversa muito sobre sucesso, mas também conversamos sobre os desafios da vida profissional. Perfeito. Fernando, conta pra gente especificamente qual é a sua expertise. Ok, antes de mais nada, queria agradecer a oportunidade de dizer que a honra é minha, porque já nos conhecemos há um bom tempo e é sempre um prazer. Não fala que é mais de 20 anos. Não é mais de 20 anos, ninguém precisa saber. Acho que é uns 15. Uns 15 talvez, mas a honra é minha, Eugênio. Bom, vamos lá então. A minha área de especialização é na área de saúde e segurança do trabalho, na realidade é formação de profissionais, mudança de comportamento, envolvendo fatores humanos. Então essa é a minha área de especialidade. Trabalho com empresas, grandes empresas, multinacionais. Já tive a oportunidade de trabalhar dentro e fora do país, né? Tive algumas oportunidades na vida, China, Estados Unidos, México, Argentina, outros países. E ao longo dessa minha trajetória, o grande objetivo é elevar o nível de consciência desses profissionais, dessas empresas, trazer mais conhecimento e novas habilidades para que eles se tornem profissionais um pouco mais capacitados dentro de uma grande empresa. Maravilha. Eu tive o grande prazer, a honra de conhecer aí o Fernando numa empresa chamada Tupi, que Exato. é a maior usinagem, fundição do país. Do mundo. Do mundo. Maior empresa de usinagem de blocos e cabeçotes do mundo. Eu acho que hoje são coisa de 12 mil funcionários, um negócio assim, né? É uma gigante da cidade de Joinville, onde praticamente a cidade gira em torno da empresa. E eu conheci o Fernando lá, dando uma consultoria também na Tupi, acho que eu fiquei 1 mês e meio, 2 meses na Tupi, formando toda a liderança lá. E desde então, a gente sempre manteve contato e o Fernando se especializou numa área que é fundamental dentro de uma empresa, uma área que requer muitas vezes um trabalho muito grande, eu diria de conscientização para a importância disso. Mudança de comportamento. Mudança de comportamento. E eu vou perguntar para o Fernando, até para te dar uma dica, para que você se prepare numa entrevista, para que você leve esse conhecimento, mostre que você realmente é sensível àquilo que nós vamos conversar aqui. E nós vamos falar aqui sobre saúde, segurança, como que isso impacta dentro das empresas. Perfeito. Fernando, qual que é a importância disso? Que muitas vezes numa entrevista as pessoas não têm consciência disso. Às vezes dentro da empresa elas não têm consciência disso, quanto mais numa entrevista. Exato. E o entrevistado, quando tem essa consciência da importância do cuidar-se, da importância da segurança, com certeza ele estará assim a anos-luzes na frente de qualquer outro candidato. Qual que é a importância disso hoje dentro de uma empresa? Bom, essa pergunta tua é importante, Eugênio, porque a gente costuma dizer que segurança é uma filosofia de vida. A pessoa que ela entende a importância da segurança na vida dela, da saúde na vida dela, ela se torna uma pessoa melhor, como ser humano e como profissional. Por que eu digo isso? Porque a gente está falando, qual é o ponto mais importante desse tema? Vidas. A gente está falando de vidas, e vidas não têm prioridade, vida é um valor. Então, o grande objetivo nosso, quando a gente está nas empresas, é fazer com que a alta liderança da empresa, os executivos da empresa e também toda a liderança operacional entenda a importância que é uma vida dentro da empresa. Então, quanto isso, na verdade, isso não tem como você tangibilizar, porque é intangível uma vida. Então, perder uma vida hoje numa empresa é algo intangível. Então, o foco sempre é fazer com que as lideranças entendam a importância que é uma vida. Porque o que acontece muitas vezes? A gente fala sobre negócios, sobre números. As empresas, ao longo da sua vida, e está tudo bem falar sobre isso, a gente fala sobre números. As empresas precisam sobreviver, e está tudo certo nisso.
Só que muitas vezes numa rodada de negociações, numa mesa, as pessoas esquecem de lembrar do que elas estão falando. E muitas vezes nós estamos falando sobre vidas. Sobre vidas. E a gente precisa lembrar disso, porque se você não se lembra disso numa negociação, você pode trabalhar em processos de redução de custo, uma série de outras coisas, e você pode deixar de lado questões importantíssimas como segurança. Então, isso é um ponto crucial que a gente precisa fazer com que as lideranças, a alta liderança da empresa, entenda a importância que é preservar vidas na empresa. Eu me lembro quando, uma vez eu estava numa reunião na antiga Monsanto, que hoje é Bayer, né? Sim, Bayer. E eu estava lá, tinha uma mesa assim, devia ter uns 8 gerentes, e nós estávamos discutindo a implementação de um programa chamado Cuidar. Cuidar. Que é o cuidar, primeiro, de si mesmo, porque a sua família depende de você. Cuidar, depois, da sua equipe de trabalho, cuidar dos processos de produção para que saia o produto com qualidade. Exato. Então, era um processo assim, sistêmico de realmente as pessoas se conscientizarem sobre aquilo. E ali começou uma discussão sobre o timing para a implementação do programa, preparação. Não, precisamos disso com urgência e tal. É interessante que dentro das empresas tudo se torna urgente. Sim. A partir do momento que se começa, né? Até então não era urgente, não era. Mas começou, não, agora tem que ser para a semana que vem e tal. E daqui a pouco levantou um rapaz ali num canto que estava ali só ouvindo, ele bateu na mesa e falou assim, gente, para tudo. Desde quando segurança é urgência? Ou prioridade? Não, ele falou assim, segurança não é urgência, é prioridade. Se nós precisarmos, você já adiantou, tá vendo? Você está sabendo. Ele falou assim, se nós precisarmos parar a produção dessa empresa aqui por um mês, para nos prepararmos, para levar a conscientização às pessoas, nós pararemos. Eu vi que todo mundo parou, ficou olhando, e daí todo mundo, então tá bom. E aí voltaram a atenção para mim, então vamos fazer o planejamento da forma como tem que ser feito. E depois, quando terminou a reunião, eu chamei a pessoa que estava me acompanhando, eu falei, quem que é aquele rapazinho novinho ali de 32 anos ali? Ele falou, todo mundo... Ele falou, Eugênio, apesar de ele ter 34 anos, ele é o presidente da Monsanto Brasil. É o CEO. É o cara que fica lá em Camaçari, em Salvador. Olha a consciência e a importância que um CEO geral do Brasil aí dá para o aspecto de segurança. E depois dos nossos intervalos, Fernando, eu quero que você responda para a gente uma perguntinha aqui. Como que quem quer entrar numa multinacional deve se portar numa entrevista sobre aspecto de segurança? O que essa pessoa tem que saber sobre aquilo que será exigido dela dentro de uma empresa, senão ela pode até entrar, mas não vai continuar. Depois dos nossos intervalos, eu quero continuar esse papo aqui agradável com meu amigo Fernando Xavier. Até mais. Voltando aqui ao programa Life for You, estou aqui com a presença agradabilíssima aqui do Fernando Xavier e deixei uma pergunta aqui para ele. Você que está pretendendo entrar principalmente numa multinacional, o que é preciso você ter de conhecimento desde uma entrevista de recrutamento naquilo que as empresas estão procurando identificar num funcionário que não terá problema de retenção dentro da empresa? E aí, Fernando, o que você tem a
contar para as pessoas, inclusive o Fernando estava me falando aqui que há muito tempo atrás a parte de segurança era tido como prioridade nas empresas e hoje em dia isso evoluiu tanto que realmente chega a causar a demissão de um funcionário. Por quê? Porque isso é tratado hoje como um valor. Prioridade, Eugênio, você consegue alterar. Isso aqui é prioridade hoje, amanhã pode deixar de ser. Quando você estabelece isso como um valor, né? Um valor é algo que não se negocia. Então, por isso que passou a ser considerado como um valor, segurança do trabalho. Ou seja, está sempre em primeiro lugar. Sempre em primeiro lugar. Sempre, ou seja, algo inegociável. Por quê? Porque se você começa a incluir esse conceito, internalizar esse conceito de que segurança não é algo que você possa priorizar, você passa a acreditar que aquilo é um valor. Então, para você, é inegociável. Então, esse é o conceito que se leva para a operação, para as lideranças. Para quê? Uma liderança pode ser pressionada em algum determinado momento por questões de custo, prazos e tudo mais, e ele pode dizer, então tá, então vamos deixar isso para fazer num outro momento. Se ele entende que aquilo é um valor, é uma regra cardinal para a empresa, ele diz o seguinte, bom, por mais que isso seja, esses pontos sejam prioridades, nós estamos falando de segurança, algo inegociável. O que nos leva a crer nisso, né? Se estabelece uma regra chamada direito de recusa. Qualquer profissional dentro de uma empresa hoje, ele é induzido a recusar alguma coisa se ele perceber que aquilo fere os valores da companhia sob o nível de segurança ou coloca ele numa situação de risco ao ponto de ele poder perder a vida dele. Por que a gente fala isso? Agora eu até entendo a posição lá do cara da Monsanto. Com certeza. Para a produção, para ou a seja, produção. Segurança realmente está em primeiro lugar. Uma frase do CEO da Alcoa diz o seguinte, que ninguém pode ter medo de perder a vida trabalhando. Ninguém pode ter medo de trabalhar correndo o risco de perder a vida. Então, isso é um valor. É um valor. E sobre a tua pergunta, né, a próxima pergunta em relação a quais são os principais pontos importantes, ou eu costumo dizer de competências elementares que um profissional de alto nível precisa ter para entrar numa empresa, hoje, eu vou explicar de uma outra forma, vou explicar de uma frase, usando uma frase de Theodore Roosevelt. Ele dizia o seguinte, a frase diz o seguinte, lembrei. Lembrou da frase? Lembrei da frase. Ninguém Deus, se importa com o quanto você sabe, até que saibam o quanto você se importa. Eu vou repetir. Ninguém se importa com o quanto você sabe, até que saibam o quanto você se importa. O que isso quer dizer exatamente, né? Ninguém quer saber se você é doutorado, se você é mestrado, se você jogou bola com Pelé, se você beijou a mão no Papa, ninguém quer saber disso. O que as pessoas querem saber, de fato, o quanto você se importa com elas. Isso que as pessoas querem saber, o quanto você se importa com elas. E isso é fato, isso é fato. E quando é que você demonstra de forma genuína que você se importa com as pessoas? Quando, de fato, você demonstra para ela que você está preocupado com a vida dela. O que costuma acontecer? Muitas vezes você vai conversar com alguém e você pergunta para ela como ela está, e às vezes essa pergunta é simplesmente por proforme. Social, socialmente. Né? Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Só que aí você já não preocupa mais. O ser humano, ele precisa perceber que aquela outra pessoa se preocupa com ela de fato, de forma genuína. De forma genuína. E como é que você faz isso? Demonstrando que você se preocupa com ela. E eu sempre digo isso. Você tem melhor amigo. Você tem um melhor amigo. Nós temos melhores amigos. Você já se perguntou por que os seus melhores amigos gostam de você? E por que você gosta deles? É simples. Porque essas pessoas se preocupam com você. Elas te convidam para você ir participar da vida dela. Momentos importantes, formatura de filhos, nascimento de filhos, festas importantes. Então, existe uma demonstração de que, de fato, você é importante para aquela pessoa. Então, quando as pessoas percebem que você é importante, que ela é importante para você ou você é importante para ela, elas passam a te respeitar. Então, nós estamos falando aqui de autoridade e credibilidade. Então, um ponto muito importante numa entrevista é você demonstrar que você, de forma genuína, você sempre vai se preocupar com as pessoas. Porque, lembra dos valores?
As empresas estão muito atrás de pessoas que têm valores, e valores voltados à vida. E esse é algo inegociável. Então, esse é um ponto importante. E o que as pessoas que estão nos assistindo aí têm que mostrar na entrevista? Que elas se preocupam com pessoas. Com pessoas. É isso. Que elas se preocupam com pessoas. De fato, que elas dão importância para a vida de alguém. Que ela vai fazer tudo o que ela fizer dentro da empresa, ela não vai colocar nada à frente de pessoas. De pessoas. Nada é tão urgente ou tão importante que não se possa fazer com segurança. E isso, Fernando, eu acho que tem que ser assim de uma forma natural, né? Ela contando efetivamente a experiência dela, que ela teve em outras empresas, quando ela priorizou pessoas. De repente ela contar sobre a família, como ela prioriza os filhos, como ela prioriza Exato. a segurança. Porque muitas vezes as pessoas, dentro das empresas mesmo, elas falam em segurança, segue tudo bonitinho de segurança, entra no carro, pega o celular e vai conversando no celular dirigindo, às vezes respondendo WhatsApp. Isso não é ser congruente, porque ela está colocando a própria vida em risco e pode colocar a vida da família em risco. Vamos para o nosso próximo intervalo. Eu sempre falo aqui que o tempo aqui passa muito rápido. E quando voltarmos, nós vamos continuar essa conversa agradável e ver o que o Fernando, qual é a posição do Fernando aqui sobre a capacitação das pessoas dentro de uma organização. Daqui a pouquinho, Life for You. De volta para o nosso último pedacinho do programa Life for You, nesse bate-papo aqui muito produtivo com o Fernando Xavier, um baita consultor de empresas no Brasil, no exterior, uma vasta experiência. E eu fiquei muito honrado quando o Fernando, agora há pouco tempo, me convidou, né, para fazer uma consultoria aí bastante grande aí numa empresa, numa multinacional, uma empresa chamada Atlas Renewable Energy, uma empresa fantástica, com uma cabeça assim incrível. E eu gostaria que o Fernando contasse um pouquinho para vocês a importância da preparação no que se diz em habilidades comportamentais ou soft skills, como as empresas conhecem. Muito bom, Eugênio. Normalmente, e isso é um prazer mesmo de ter te convidado para esse projeto, né? Porque empresa de mente muito aberta, nova no mercado mundial, mas uma empresa mundial, né? De escala mundial, crescendo exponencialmente e com uma visão tão clara já da importância, né? A alta liderança da empresa com essa visão. Então, quando eu percebi essa oportunidade, eu falei, o Eugênio se encaixa perfeitamente com as habilidades que ele tem, com as ferramentas que ele tem na universidade, ou seja, ele se encaixa perfeitamente nesse modelo de evolução de competências dentro daquela empresa e dentro de várias outras empresas que a gente já vem conversando sobre isso, né? Por que eu digo isso? Porque eu chamo de competências elementares. Todas as lideranças de uma empresa, elas deveriam obrigatoriamente passar por uma série de etapas de construção das suas competências, o que eu chamo de competências elementares dentro de uma empresa. Por quê? Porque isso vai construindo o profissional, isso vai moldando o profissional e tornando esse profissional uma pessoa muito melhor. Uhum. Ele não deveria ser só competente naquilo que ele sabe fazer, que é uma especialidade dele. Ele tem que saber lidar com pessoas. Quais seriam essas competências elementares? Tá, vamos Porque lá. para você é elemental, meu caro Watson. Para talvez muitas pessoas não tanto, né? Nós estamos falando de liderança percebida, né? Porque existe a habilidade que o líder tem em ser percebido pelas pessoas,
Né? Por quê? Porque uma coisa é o que você projeta. Uma coisa é o título, É o né? título. Que eu falo que é a patente. E né? o que você projeta. As pessoas até tentam ser o mais congruente possível com aquilo que ela está projetando. Outra coisa que de fato é percebido. É uma pergunta que a gente costuma dizer. Perguntar para as pessoas, como é que as pessoas te percebem? Você já parou para perguntar como é que as pessoas te veem? O que elas pensam da gente? O que elas pensam do teu comportamento? Então, existe um abismo, Eugênio, entre o que você projeta e o que de fato as pessoas percebem. Então, a gente precisa entender. Então, uma liderança hoje dentro de uma empresa tem que ser uma liderança percebida. Outra grande habilidade do líder é a habilidade de influenciar as pessoas e motivar as pessoas o tempo todo. O tempo todo, porque o ciclo dentro de uma empresa, ele é muito complexo. Ora você está bem financeiramente, ora não está tão bem financeiramente. As pessoas trabalham, têm suas vidas pessoais e quando elas vão para a empresa, você não consegue garantir que as pessoas vão estar felizes o tempo todo ou focadas na atividade o tempo todo. Então, uma grande segunda habilidade do líder é influenciar e motivar as pessoas nesse processo como um todo. Até porque o cara pode ter tido um filho que foi acidentado, hospitalizado. Como é que esse cara vai trabalhar? Exatamente sobre isso. Até para dizer isso para as pessoas, o quanto é importante, né? Uma frase que durante o processo que nós vivemos aí nos últimos 2 anos, 3 anos, né? Eu traduzi, né? É uma frase que eu peguei dos Estados Unidos, que diz o seguinte, na verdade, né? Pessoas que você conhece estão travando batalhas internas que você desconhece. Eu vou repetir. Pessoas que você conhece, eu, você, as pessoas que estão por aí, pessoas que a gente conhece, estão travando batalhas internas que você desconhece. Portanto, as pessoas, os líderes, precisam ser mais cuidadosos, mais gentis com as pessoas. Né? Por quê? Porque, de forma genuína, você tem que mostrar para a pessoa. Quando a pessoa chega, ele tem que saber se a pessoa está bem ou não, ele tem que saber como, de alguma certa forma, influenciar e incentivar essas pessoas ou motivá-las como um todo. Então, isso é uma outra grande habilidade que o líder tem que ter. Acho muito importante a gente pensar nisso, porque é um foco muito grande das lideranças hoje. As empresas buscam muito isso. E um outro ponto muito importante é a questão da persuasão. O líder tem que ser persuasivo. E as pessoas, e aqui eu faço um parênteses, Eugênio, porque as pessoas fazem uma certa confusão em relação a isso. As pessoas confundem por conta de interpretação da palavra, né? Confundem persuasão com manipulação. Para explicar, a persuasão é algo bom. Ser um líder persuasivo é algo positivo, é uma competência elementar. Qual é a diferença entre persuasão e manipulação? O líder persuasivo é aquele que quer fazer você fazer alguma coisa, que ele sabe que é importante para você, mas você ainda não sabe. Então, ele vai persistir, ele vai insistir para que você consiga fazer aquilo. O manipulador é diferente. O manipulador é aquele que quer fazer você fazer alguma coisa que ele sabe que é bom para ele e não para você. Sim, sim. Percebe a diferença? Então, a gente precisa mostrar essa diferença. Então, um líder, sim, tem que ser uma outra grande habilidade, é um líder persuasivo. De novo, estamos falando aqui em preocupar-se com o outro. Com as pessoas. Porque o líder que se preocupa com o outro, ele vai buscar deixar aquela pessoa bem, porque se a pessoa está bem, ela vai trabalhar bem, vai entregar mais, produzir mais. A gente sempre costuma dizer, a gente precisa buscar pessoas que sejam eficazes, porque as pessoas também confundem eficiência com eficácia. Eficiência é você fazer aquilo no menor tempo, da melhor forma. Eficácia é você fazer a mesma coisa com menor tempo, melhor qualidade, melhor produtividade, menor custo e sem machucar ninguém. Ou seja, a pessoa tem que ser efetiva. Efetiva. Que é eficaz, mas mais eficiente. Eficiente, efetivo. Legal. E eu estou aqui conversando com o Fernando, está vindo aqui uma série de flashes na minha cabeça, né, dos treinamentos que a gente dá, da FCUni, que é uma universidade corporativa. Eu chamo de universidade corporativa porque nós fornecemos a FCUni para empresas para que elas customizem o nome delas e possam colocar ali dentro o conteúdo delas. Exato. Exatamente para capacitação dos seus funcionários. Fantástico. Com, sei lá, processos, procedimentos, onde a pessoa está aprendendo antes de ir para a área e de repente se acidentar.
E a FCUni também ela tem coisa de 800 cursos profissionalizantes, que permite que a pessoa chegue numa empresa muito mais preparada, conhecendo AutoCAD, conhecendo a parte de softwares de controle. Ou seja, numa entrevista, a pessoa se mostrar que ela está preparada, associado, e também tem muito curso de segurança. Sim. Segurança Saúde, segurança. E saúde, segurança e outros cursos na área de qualidade, inclusive, mas ela mostrando que ela tem conhecimento e mostrando que efetivamente ela tem essa congruência entre o que ela faz na família, no familiar dela, no pessoal, e reflete no profissional, com certeza você estará muito mais preparado para qualquer vaga que você esteja querendo, né, almejando, buscando dentro de uma organização. Fernando, acabou o nosso tempo. Quero agradecer imensamente a sua gentileza de ter se dirigido até aqui os nossos estúdios aí para essa entrevista, né? Sei que você veio correndo para cá e espero que em breve nós estejamos aqui batendo mais um papo. Correndo no bom sentido, né? Vim devagar, mas não, de uma certa forma agitado, né? Agitado no bom sentido. Cara de segurança falou que ele vai corre... estar sempre corrigindo esses detalhes. Correndo no limite. Permitido. Programa Life for You fica por aqui e semana que vem estamos aqui com informação de qualidade para você.